Antes de começar com o relato, eu peço para que você deixe o seu like agora, pois é a única forma de apoiar o canal e garantir que esse relato continue sendo contado. Deixe também algum comentário, pois isso ajudará ainda mais no algoritmo. Dado o recado, vamos para o relato. Olá a todos, o meu nome é Francisco, mas podem me chamar de Chico. Eu sempre fui um homem simples, de poucas palavras e muitos trabalhos. Eu cresci no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha pacata onde todos se conheciam. Mas como dizem por aí, dinheiro não dá em árvore, e quando me ofereceram um emprego de vigia em uma cidade vizinha, eu aceitei sem pensar duas vezes. Eu precisava sustentar minha família e trabalho honesto nunca me assustou. Eu consegui um emprego através de um conhecido do meu pai. Ele me disse que a cidadezinha estava precisando de alguém para tomar conta de um cemitério durante a noite. Eu pegaria o turno das 20 horas e só sairia de lá às 7 horas da manhã, quando o administrador chegasse. O último vigia havia ido embora de repente e ninguém sabia o motivo. Para falar a verdade, eu achei isso muito estranho, mas eu não me importei muito, pois trabalhar é trabalhar e eu sempre fui de enfrentar tudo que viesse pela frente. Eu cheguei no lugar em uma tarde ensolarada. A cidade era pequena, com ruas de terra batida e casas bem simples. O cemitério ficava em uma colina cercada por um muro baixo de pedras. O administrador, o seu Manuel, me recebeu com um grande sorriso e um aperto de mão firme e me mostrou o local. O seu nome é Chico, não é isso? Seja bem-vindo, o trabalho é tranquilo, é só manter o lugar limpo e organizado. A primeira noite no cemitério foi tranquilo. O lugar era grande, com lápides antigas e árvores velhas que faziam sombras estranhas no chão. A lua cheia iluminava tudo de um jeito meio macabro, mas eu tentava não pensar muito nisso. A noite foi caindo e o silêncio era cortado apenas pelos sons de grilos e de corujas. Enquanto eu caminhava por entre as lápides, eu senti um arrepio subir pela minha espinha, mas eu segui em frente, pensando que era apenas o frio da noite. Lá pelas altas horas da madrugada, eu ouvi um grito agudo e desesperado que fez o meu coração disparar. Parecia vir de longe, do fundo do cemitério. Eu peguei a minha lanterna e fui ver o que era. Eu até pensei que alguém estivesse em perigo. Eu andei por entre as lápides tentando não fazer barulho. E quando eu cheguei perto do lugar de onde supostamente veio o grito, eu vi uma sombra correndo. Era um homem, ou pelo menos parecia ser um. Ele ficava andando e gritando, ele estava todo torto, parecia mais bicho do que gente. Bem preocupado que alguma coisa de ruim acontecesse no meu turno e logo no meu primeiro dia eu corri atrás dele. Mas assim que ele percebeu a minha presença, saiu correndo freneticamente e se embrenhando no meio do matagal. Eu fiquei ali parado com a lanterna tremendo na mão de tanto que eu tinha corrido e tentado acompanhar aquele suposto homem. Bom, voltei para o meu posto e fiquei pensando no que poderia ter sido aquela sombra. Na verdade, era uma sombra mais preta do que a escuridão e formava a silhueta de um homem, um animal, sei lá o que é aquilo, mas parecia ser de um homem. No dia seguinte, mencionei o ocorrido para o seu Samuel, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que eu deveria ter imaginado coisas, talvez até mesmo pelo cansaço que eu deveria estar sentindo, e que ninguém seria louco de estar no cemitério tão tarde da madrugada. Mas sinceramente, o tom de voz dele não me convenceu. Eu voltei para casa e fui direto para a cama, fui dormir. No dia seguinte, eu decidi que ficaria mais esperto. Peguei o turno e fiz uma pequena ronda nas primeiras horas, mas quando estava próximo da hora em que os gritos haviam começado na noite anterior, eu fui para perto do local e fiquei ali escondido esperando.
Eu fiquei lá quase meia hora, mas nada aconteceu. Eu já estava desistindo e me convencendo de que eu realmente havia visto alguma coisa por causa do meu cansaço. Mas quando eu estava pensando em sair de lá e começar uma ronda, os gritos começaram de novo, sendo que dessa vez eu estava preparado. Eu não perdi tempo e corri indo em direção aos gritos, mas novamente aquela coisa percebeu, deve ter ouvido os meus passos e começou a fugir de mim novamente. Era uma coisa escorregadia, eu pensei, mas daí eu tive a ideia de levá-lo para perto dos muros, onde não teria saída e eu conseguiria ver o que era, e assim eu fiz. Eu fui esperto. Conduzi a criatura até o canto, perto dos muros. Havia uma árvore grande do lado de lá que fazia muita sombra e não deixava ver o que era aquilo. Eu puxei a minha lanterna e joguei a luz bem na cara do bicho, coisa que me arrependo até hoje. Era uma estranha forma, toda esfarrapada, manca e distorcida. Era um homem baixinho, todo atarracado e torto. Tinha a cabeça careca, pálida igual a um cadáver podre. Os olhos eram bem grandes e brancos e ao mesmo tempo vazios. Ele mancou, andou um pouco para a frente, me fazendo recuar de medo. Então, de repente, ele abriu aquela boca torta, deu um grito e veio correndo todo torto em minha direção. O medo que eu sentia era enorme. Eu corri freneticamente, rápido o suficiente até a minha cabine e fiquei lá dentro. Mas eu conseguia ouvir os gritos daquela coisa a noite inteira. Podem até me chamar de covarde, mas eu fiquei lá por muito tempo, até que os gritos pararam e eu tomei coragem de sair, mas ele já havia sumido. Eu passei o resto da noite em claro, tentando entender o que eu havia visto. De manhã, eu não perdi tempo, fui falar com o seu Manuel novamente, contei tudo nos mínimos detalhes, mas ele logo desconversou, disse que eu deveria estar vendo coisas. Porém, muito educado com tudo aquilo, eu decidi que eu precisava saber mais sobre o que estava acontecendo. Eu fui até o bar da cidade para ver se eu conseguia descobrir alguma coisa. O bar era simples, com poucas mesas e um balcão de madeira bem gasto e manchado. Então eu puxei assunto com o dono do bar, no caso o seu Joaquim, um homem velho que parecia saber das coisas da cidade. Seu Joaquim, por acaso o senhor já ouviu falar sobre alguma coisa estranha no cemitério? Algo que apareça à noite gritando? Eu me lembro que ele me olhou com um olhar sério, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Ele então me disse mais ou menos assim: rapaz, você não é o primeiro a ver esse bicho não. Todos os vigias que passaram por ali viram e ouviram o mesmo bicho no cemitério à noite. Chamamos ele de o Brabador. Dizem que é o espírito de um homem que foi enterrado vivo por engano. Ele grita de dor e desespero, esperando que alguém venha tirá-lo do seu caixão. Mas por que ninguém me contou isso antes? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo ali? Eu comecei a murmurar. Então o seu Joaquim falou comigo. É simples. É porque ninguém quer acreditar em assombração, prefere achar que é só coisa da cabeça. Mas eu te digo, todos que trabalharam lá viram e ouviram esse tal Brabador. Nenhum vigia para nesse lugar. As palavras do seu Joaquim me deixaram bem arrepiado. Eu sabia que eu não podia ficar ali mais uma noite sequer. Eu pedi demissão naquele mesmo dia e voltei para a minha cidade. Eu não ia esperar para ver o Brabador novamente. Eu não sou homem de fugir de trabalho, mas aquilo não era um trabalho, era um pesadelo, e eu queria a distância de tudo aquilo. Eu voltei para casa de cabeça baixa, mas com o coração aliviado. Contei para a minha família que o trabalho era pesado demais e que preferi voltar para casa. A minha esposa me olhou com preocupação, mas não fez perguntas. Os meus filhos ficaram felizes ao me verem novamente e isso foi o suficiente para mim. Hoje, quando eu penso naquelas 2 noites que eu passei naquele cemitério, ainda sinto um calafrio. Eu nunca contei para ninguém os detalhes que eu vi. É difícil explicar o medo que senti
E quem iria acreditar em mim? Eu só sei que o Brabador é real e que a sua presença naquele cemitério é algo que eu nunca irei me esquecer. Que Deus me livre de encontrar algo assim novamente. Agora, sempre que alguém me pergunta sobre o trabalho, eu digo que vigia nunca mais. O medo que eu senti, os gritos que eu ouvi e a visão daquela criatura distorcida ficaram marcadas em minha memória. E é por isso que eu estou aqui contando esse meu relato. Talvez sirva de aviso para quem pensa que certas coisas são apenas lendas. Certas coisas é melhor deixar quieto, e essa com certeza é uma delas. Muito obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Fiquem com Deus. Aparições na casa da viúva. Boa noite, o meu nome é Leonardo. Eu sou do interior de São Paulo e o que eu irei contar aconteceu com uma antiga cuidadora minha e dos meus irmãos, a Dona Ângela. Ela era uma mulher de muita fé e eu gostava muito dela. Enfim, quando criança eu era muito curioso e certa vez eu pedi para que ela me contasse uma história sobrenatural. Foi então que ela me relatou essa experiência que aconteceu com ela em uma das casas onde trabalhou. Dona Ângela sempre trabalhou desde muito cedo devido à sua origem humilde. Começou ajudando a sua mãe nas casas onde trabalhava como diarista. Então, houve uma ocasião em que a mãe da Dona Ângela foi procurada por uma senhora viúva já de idade avançada que não tinha filhos. A senhora queria uma faxina em sua casa e havia ouvido falar do último trabalho da mãe da Dona Ângela. Essa senhora morava em uma casa enorme de alto padrão e circulavam boatos na vizinhança de que o local era assombrado. Mas a mãe da Dona Ângela não ligava para essas histórias, pois não acreditava nessas coisas e, além disso, precisava do dinheiro. Assim, aceitou o serviço e, junto com a Dona Ângela, foi até a casa para avaliar o trabalho e receber as instruções da velha senhora. Ao chegarem, ficaram boquiabertas com o tamanho da residência. Chamaram pela senhora no portão e ela as atendeu prontamente, acompanhada de um cachorro preto de porte médio. O animal foi junto com ela até o portão. Dona Ângela me contou que assim que a senhora começou a conversar com a sua mãe, percebeu que aquele cachorro não saía dos pés da dona. Ele ficava parado, seguindo-a para onde quer que fosse. Aquilo chamou a atenção da Dona Ângela, que ficou hipnotizada pelo animal. Ele tinha um peso liso, semelhante ao de um lobo, porém ele era negro como um carvão. Mas o que mais a intrigou foi a expressão do cachorro, ou melhor, a falta dela. Os seus olhos eram opacos, sem brilho, como se estivessem mortos. O olhar era vago, completamente diferente dos cães domésticos, que costumam ser expressivos e alerta. O mais bizarro foi que, segundo a Dona Ângela, em um determinado momento teve a impressão de que o cachorro olhou diretamente para ela e sorriu. Foi algo muito rápido, questão de segundos, mas o que mais a aterrorizou foi que os dentes do cão pareciam dentes humanos. Apavorada, ela deu um passo para trás e então começou a reparar melhor na casa, algo que ainda não havia feito direito, por estar distraída com o estranho cachorro. Notou que haviam cortinas em praticamente todos os cômodos e o ambiente era mais escuro do que o normal. Os móveis estavam levemente empoeirados e as paredes eram decoradas com quadros antigos de pessoas desconhecidas. Até então, nada que fugisse muito do comum em casas de idosos. Depois de um tempo, quando a senhora terminou de dar as instruções, a mãe da Dona Ângela percebeu que um dos cômodos da casa estava trancado
e perguntou se deveria limpá-lo também. A reação da senhora foi imediata. A sua expressão mudou drasticamente e sua voz ficou ríspida ao dizer que aquele cômodo deveria ser completamente ignorado. Ela afirmou que ela mesma se encarregaria da limpeza ali e falou de maneira enfática para que jamais abrissem aquela porta. A mãe da dona Ângela acatou a ordem sem questionar. Em seguida, a senhora pegou algumas notas em uma gaveta e pagou adiantado metade do valor pelo serviço, explicando que ficaria fora por uma semana devido a uma viagem e por isso havia solicitado a faxina. Antes de sair, entregou uma cópia da chave para a mãe da dona Ângela, que prometeu retornar no final de semana para concluir o trabalho. Chegando o dia, o pai da dona Ângela também precisou sair para trabalhar. Então, o seu irmão mais novo, de apenas 10 anos, teve que acompanhá-las à casa, pois não podia ficar sozinho. Ao chegarem, a mãe instruiu o menino a não mexer em nada e a brincar na sala enquanto elas faziam o serviço. No entanto, depois de um tempo, como toda criança curiosa, o garoto começou a mexer nos livros de uma estante e pegou um para ler. Não demorou muito para chamar sua irmã, dizendo que o livro estava escrito em uma forma estranha. Quando Ângela chegou para ver, percebeu que não se tratava de um erro. O livro, na verdade, era um grimório, um livro de ocultismo, escrito em uma língua desconhecida e repleto de simbologias nas páginas. A capa era dura e de aparência bem antiga. Sem entender o significado daquelas palavras, o menino começou a ler em voz alta. E então, de repente, caiu em uma crise de riso incontrolável. Ele ria tanto que começou a perder o fôlego, mas o mais assustador era a expressão em seu rosto, um misto de desespero e pânico, como se quisesse parar de rir, mas que não conseguisse. Ângela, vendo aquilo, ficou desesperada, deitou o irmão no chão e começou a orar, pedindo a Deus para que aquilo parasse. Após alguns minutos, o menino finalmente conseguiu recuperar o fôlego, mas começou a chorar compulsivamente. Parecia não entender o que havia acontecido e estava completamente assustado com toda aquela situação. Na mesma hora, Ângela foi até a sua mãe e pediu que cancelassem o serviço e fossem embora, mas ela recusou, pois já havia recebido parte do pagamento e o trabalho estava adiantado. Mesmo contrariada e ainda assustada, Ângela decidiu continuar com a limpeza. No entanto, não demorou muito para notar algo estranho. Não havia qualquer vestígio de cachorro na casa. Não havia pote d'água, ração, cama ou qualquer outro indício da presença de um animal. E o mais curioso, o cachorro simplesmente não estava mais lá. Será que a senhora o havia levado na viagem? Aquilo lhe pareceu muito estranho. Então comentou com a sua mãe sobre a ausência do cão, mas para o seu espanto, a sua mãe respondeu com irritação: "Mas que cachorro você está falando, minha filha?" Ângela ficou pálida. O cachorro da dona da casa, um cachorro todo preto que não saía de perto dela. A mãe na mesma hora olhou para ela confusa. "Mas não havia cachorro nenhum, menina. Você está brincando comigo?" Naquele momento, um arrepio percorreu todo o corpo da Ângela. Não restavam dúvidas. Aquele cão não era um animal comum. Era, na verdade, uma aparição, um espírito sombrio que acompanhava aquela senhora. Apavorada, mas sem alternativa a não ser terminar aquele serviço, ela começou a sentir um misto de medo e curiosidade. Aquela casa escondia algo. Então decidiu se aproximar da misteriosa porta trancada e assim espiar pelo buraco da fechadura. Mas para o seu azar, ou talvez sorte, nada conseguiu ver. O quarto estava completamente escuro
e as janelas estavam fechadas, que impediam qualquer entrada de luz. Ao cair da noite, o serviço finalmente terminou. Ângela, a sua mãe e o seu irmão, enfim puderam voltar para casa. Foi então que o seu verdadeiro pesadelo começou. Já deitada, Ângela acordou no meio da madrugada com um barulho estranho. Eram passos no telhado. Eram passos leves, seguidos de pequenos estalos, como se pedras estivessem sendo atiradas no telhado. Apavorada, ela se ajoelhou e começou a rezar pedindo proteção a Deus. Assim que terminou a oração, os barulhos cessaram. Nos dias seguintes, a senhora retornou da viagem e pediu que a mãe e filha fossem até a casa para acertar o restante do pagamento. Quando chegaram, a velha senhora já as esperava no portão, mas a sua expressão era diferente. Ela estava séria e bem irritada. Assim que as viu, disparou: "O que eu disse? Qual foi o nosso combinado? O que eu falei para você não fazer?" Se ela estava alterada ao falar essas coisas, a mãe da Ângela, com muito respeito, se desculpou pelo filho ter pegado alguns livros na estante, mas disse que não havia acontecido nada demais. A velha então falou que não estava se referindo aos livros, e sim ao tal cômodo que estava trancado. Novamente, a mãe da Ângela afirmou que nem havia chegado perto daquela porta. Ela até jurou por Deus, mas a senhora não acreditou. Esbravejando, chamou a mãe da Ângela de mentirosa e no final disse: "Vai me dizer que não foi você que fez aquilo no cômodo?" Sem entender nada, a mãe de Ângela perguntou do que ela estava falando. Foi quando a velha a pegou pelo braço e disse que iria mostrar para ela para que parasse de mentir. Assustada com a situação, seguiu junto. A dona Ângela também entrou. Um detalhe chamou a atenção: nenhum sinal do cachorro. Realmente, parecia que ele nunca tinha sequer existido. Chegando ao cômodo, a senhora destrancou a porta, abriu e, ao entrarem, perceberam que aquele lugar se tratava de uma espécie de templo. O ambiente estava repleto de velas derretidas e imagens de todos os tamanhos. A mais assustadora tinha quase 2 metros de altura e representava um homem com chifres e patas de cavalo segurando um cetro. Haviam imagens de diversas entidades, mas algumas delas estavam sem as cabeças, que haviam sido arrancadas e caídas aos seus pés. Depois daquela cena, a senhora se recusou a pagar o restante do valor combinado e ainda exigiu que a mãe da Ângela devolvesse a parte adiantada. Sem querer confusão, ela devolveu, pois percebeu que aquela senhora era maligna e teve medo de que pudesse fazer algo ruim contra elas. Aquilo nunca foi explicado pela mãe da Ângela. Ela também nunca comentou sobre o ocorrido, mas continuava afirmando que jamais havia chegado perto daquele cômodo. A própria dona Ângela garantia que não teve nada a ver com aquilo, pois as chaves dos quartos estavam com a sua mãe. Com o passar do tempo, a mãe da dona Ângela passou a ser cada vez mais requisitada nos serviços, e a própria dona Ângela também conquistou a sua clientela devido à alta procura. Elas souberam que anos depois, a tal senhora havia se mudado ou falecido. Não se sabia ao certo. A casa foi vendida e outra família se mudou para lá. Essa família reformou tudo e hoje o local está bem diferente. Bom, essa foi a história que a minha cuidadora me contou há muitos anos atrás. Ela me garante que tudo foi verdade. Nos olhos dela, dava para ver a seriedade enquanto me contava esse relato. Depois que eu ouvi aquele relato da dona Ângela, eu não tive mais dúvidas de que aquela casa realmente escondia forças do mal. Boa noite. O último pedido do meu pai. Olá, amigos do canal. Eu me chamo Carolina. Sou de Itapevi, São Paulo.
mas eu moro há muitos anos em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou inscrita no canal há pouco tempo, mas já assisti a todos os vídeos e resolvi enviar o meu relato, que é algo muito importante para mim e para minha família. É algo que guardamos em nossos corações com muito carinho, e é com esse mesmo carinho que agora divido a nossa história com você e os inscritos do canal. Esse fato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo há muitos anos, quando eu ainda era uma criança. Isso foi por volta do ano de 1998 e tudo aconteceu no casamento da minha irmã mais velha. Eu tinha 8 anos de idade e a minha irmã apenas 19. Para realizar o evento, as famílias se juntaram e conseguiram alugar uma grande casa de festas. Na verdade, se tratava mesmo de uma mansão bastante famosa, que servia tanto para a cerimônia quanto para a festa, além de servir de hospedagem para os membros da família que moravam em outra cidade e até de outros estados. Era uma mansão deslumbrante, parecia o cenário de um filme. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Ainda hoje, a mansão está disponível para aluguel e pela internet é possível conhecer as suas instalações. Tudo muito luxuoso e requintado. Lembro da minha mãe comentando que o aluguel da mansão, mais o buffet, mais os aluguéis dos vestidos e ternos haviam custado uma pequena fortuna. Foi preciso que as duas famílias se juntassem para que tudo pudesse acontecer de forma como a minha irmã sonhava. Apenas uma coisa não estava deixando que essa data se tornasse a mais importante da vida da minha família: o meu pai. Infelizmente, ele estava internado em estado crítico devido a um AVC sofrido há menos de uma semana antes do casamento. Tudo aconteceu bem rápido. Estávamos provando os nossos vestidos em um setor da loja, enquanto meu pai, o noivo e o pai do noivo estavam em outro setor provando externos. Antes de conseguir provar sua roupa, ele começou a se sentir mal e teve um desmaio. A sorte que o noivo da minha irmã é médico e lhe prestou os primeiros socorros ali mesmo. Dali eles foram direto para o hospital onde ele trabalhava e o meu pai foi internado imediatamente. Foi o noivo da minha irmã que nos deu a notícia. O meu pai havia sofrido um AVC hemorrágico e o estado dele não era nada bom. A notícia caiu como uma bomba há cerca de uma semana do casamento. Não haveria tempo hábil para adiar a data e, devido à agenda concorrida do local, nem tão cedo haveria uma outra data disponível. Também já estava tudo certo com o buffet e a empresa que estava organizando tudo, de modo que seria impossível reaver o dinheiro de volta. Estava tudo muito em cima da hora. A minha irmã imediatamente tomou a decisão de cancelar tudo. Ninguém ali estava preocupado com prejuízo financeiro. Ela mesma disse que se dane a festa, que se dane o casamento. Eu não vou me casar com meu pai à beira da morte. Quando as famílias se reuniram para decidir o que fazer, todos concordaram que não haveria clima para realizar a cerimônia. Estávamos muito abalados e com muito medo de perder o nosso pai. Mas durante uma visita que a minha irmã fez a ele, ela ouviu do meu próprio pai o pedido para que continuássemos com os preparativos e assim realizássemos a cerimônia. Ele disse que logo sairia dali para dar um abraço nos noivos pessoalmente e que se contentaria em assistir às filmagens quando fosse para casa. Segundo as palavras dele, se ele não saísse dali com vida, esse seria o seu último desejo e que a sua filha amada tivesse o casamento com o qual sempre sonhou.
Um prejuízo daquele tamanho, segundo ele, seria impossível de se recuperar, e se o casamento não fosse realizado na data marcada, dificilmente ele poderia arcar com os custos de uma nova festa. Ele então a fez jurar que se casaria e disse que ficaria muito triste se ela não conseguisse seguir com os planos. Minha filha, se eu morrer sem saber que você realizou o seu sonho, eu morrerei muito triste. Faça isso, nem que seja para atender a esse meu último pedido. A minha irmã, mesmo com o coração partido, aceitou. E mesmo sem a mesma alegria e empolgação de antes, ela prosseguiu com os planos. Tudo prosseguiu conforme planejado. A minha mãe precisou se ausentar da organização da festa e deixou alguns detalhes aos cuidados da minha tia e irmã do meu pai para ficar no hospital fazendo companhia a ele. Foi um período de muito sofrimento para ela, que pouco a pouco foi vendo meu pai perder a consciência e o seu estado piorar cada vez mais. Ela escolheu passar por tudo isso sozinha e não dividir esse fardo com a família. Quando alguém perguntava por ele, ela sempre respondia que ele estava se recuperando e que em breve estaria com a gente. Mas no fundo, ela sabia que isso não aconteceria. Ela fez meu cunhado, que trabalhava no hospital e sempre visitava o meu pai na UTI, prometer que não contaria nada à minha irmã, e assim ele o fez. Então, no dia do casamento, logo pela manhã, a minha mãe deixou o hospital e foi para casa se arrumar e ajudar a minha irmã nos preparativos, com a promessa de que seria avisada pelas enfermeiras caso houvesse alguma alteração no estado de saúde dele. O meu cunhado disse que não havia necessidade dela perder a cerimônia, já que ele estava inconsciente e nem sequer tinha ideia de que ela estava ali ao lado dele. Segundo ele, o meu pai estava sendo monitorado pelas enfermeiras e um médico que estaria de plantão, que no caso é um grande amigo dele. Cuidaria pessoalmente caso algo acontecesse. Isso deixou a minha mãe um pouco mais tranquila. Ela então pôde se concentrar nos preparativos para a festa, que aconteceria à noite por volta das 6 horas. Como eu já disse, antes eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu sabia que meu pai estava no hospital, mas não tinha a dimensão da gravidade da condição dele. Também havia o fato de que a minha mãe decidiu não me contar muitos detalhes sobre o que realmente estava acontecendo. Ela nem me deixou vê-lo no hospital, porque ele foi perdendo a consciência depois de um tempo, e ela achou que isso poderia me chocar ou até mesmo me deixar impressionada. Eu era uma das damas de honra da festa, junto com o irmão mais novo do meu cunhado, que deveria ter mais ou menos a minha idade. Já estávamos todos arrumados para a cerimônia, mas como são as crianças, com muita energia acumulada, então, momentos antes da cerimônia, estávamos brincando de pega-pega no jardim da mansão junto com as outras crianças. Foi quando a minha mãe, que estava ajudando a minha irmã a arrumar o cabelo, deu por falta de uma presilha de ouro que havia sido presente da minha avó quando ela havia se casado. E ela fazia questão que a minha irmã usasse essa mesma presilha. Ela então me chamou e pediu para eu ir até o quarto que ela, minha mãe e eu estávamos usando para buscar tal presilha que estava dentro da bolsa dela. Esse quarto ficava no segundo andar e era o último quarto de um corredor muito longo. Por ser o maior quarto da casa, nós o ocupamos por ele ser bem grande e caber nós três com bastante conforto. Eu fui subindo aquela longa escadaria com passos firmes e rápidos
até chegar ao topo. Assim que eu entrei no corredor, eu notei que algumas luzes estavam piscando, o que dava uma aparência assustadora ao lugar. Lá parecia o cenário de um filme de terror. Eu fui andando bem devagar, sentindo o medo crescer a cada passo que eu dava, mexendo também nos interruptores pelo caminho para ver se eu conseguia fazer com que as lâmpadas parassem de piscar. Mas nada parecia funcionar. Então eu respirei fundo e quando eu cheguei ao quarto, rapidamente entrei, acendi a luz e fechei a porta atrás de mim. A bolsa da minha mãe estava em cima da cama. Eu a abri e peguei a presilha que estava lá dentro. Antes de voltar para o jardim, eu parei em frente ao espelho para verificar o estado em que eu me encontrava. Eu já havia sido penteada e maquiada, mas devido à correria com as crianças, agora eu estava toda descabelada e com a maquiagem borrada por causa do suor. Peguei uma escova e comecei a arrumar os meus cabelos, quando vi por cima do meu ombro a imagem de um homem. Era meio embaçada, algo meio borrado. Aquele homem estava olhando para mim. O rosto dele estava completamente borrado, mas deu para ver que ele estava muito bem vestido, com uma gravata borboleta vermelha, um terno preto muito bem passado, cabelos alinhados e um perfume suave, amadeirado, porém muito agradável. "Oi, meu bebê", eu ouvi ele dizer. Quando me virei para trás, reconheci que aquele homem na verdade era o meu pai. Eu corri para abraçá-lo. "Pai, você veio?" Então, a imagem dele desapareceu bem ali na minha frente, antes que eu pudesse chegar perto para abraçá-lo. O engraçado é que eu não me assustei. Fiquei com medo, mas meu pai era muito brincalhão e para mim aquilo pareceu mais uma pegadinha dele do que algo de outro mundo. Cheguei inclusive a procurá-lo abrindo os armários, olhando embaixo da cama e atrás das cortinas. Fiquei um bom tempo ali na certeza de que cedo ou tarde eu o encontraria. Ele era capaz de pegadinhas tão elaboradas que eu sempre ficava me perguntando como ele conseguia bolar aquelas brincadeiras. Eu fiquei sentada na cama, como se o desafiasse. "Pai, uma hora você vai ter que aparecer, então eu não vou sair daqui." E ali eu permaneci até que a porta do quarto se abriu e era a minha mãe. "Carolina, você está de brincadeira comigo? Onde está a presilha que eu pedi para você buscar? Eu estou te esperando lá embaixo há um tempão." Ela disse. Ela estava bem afobada. Então eu respondi para minha mãe: "Mãe, o papai está escondido aqui dentro. Eu estou esperando ele se cansar e sair do esconderijo." O olhar da minha mãe se transformou na mesma hora. Ela levou um tempo para digerir a informação. Ficou olhando para mim e depois correu os olhos pelo quarto. Deu para perceber que ela tremia dos pés à cabeça. "O que você disse, meu amor?" "Ah, mãe, o papai tentou me assustar e depois se escondeu aqui em algum lugar. Me ajuda a procurar ele?" Meus amigos, eu percebi que algumas lágrimas começaram a cair dos olhos da minha mãe. Ela me pediu que eu explicasse o que havia acontecido e eu contei que meu pai estava ali, perfumado, bem vestido e arrumado para a festa. Eu havia visto ele através do espelho e quando fui abraçá-lo, ele simplesmente se escondeu. Mas ele sairia dali, era questão de tempo, eu disse à minha mãe. Ela então me abraçou e me explicou que o papai estava no hospital e que ele não poderia estar ali. "Mamãe, você parece que não conhece as pegadinhas do papai", eu disse para ela, acreditando que a qualquer momento
ele apareceria ali. Mas, meus amigos, claro que ele não apareceu. Pouco depois da cerimônia, a minha mãe foi até o telefone e ligou para o hospital, onde recebeu a notícia que meu pai havia falecido. Exatamente naquele mesmo horário em que o vi no quarto. A figura dele também apareceu em uma foto do casamento do mesmo jeito em que ele estava quando eu o vi, arrumado e penteado. Isso aconteceu quando estávamos todos no altar, na hora em que o meu cunhado colocava a aliança no dedo da minha irmã. Durante o velório, eu fui a única que não quis vê-lo no caixão. Eu sabia que ali naquele caixão estava apenas um corpo e que o meu pai estava em um lugar de luz bem melhor do que aquela caixa fria de madeira. Trago até hoje comigo a imagem dele, lindo, sorridente e satisfeito, por ter conseguido estar presente no casamento da filha que ele tanto amava.